Eu queria chamar a atenção para algo que aconteceu aqui em São Paulo nos últimos dias. Foi uma notícia que a gente trouxe ontem. Eu fiquei tão chocada na hora que eu falei, não, deixa eu entender melhor o que aconteceu. Não é possível que tenha sido isso. E de fato era. E de fato essa notícia se aproxima ainda mais de mim, porque foi onde eu fiz o jardim de infância. Foi onde eu fiz jardim 1, jardim 2 e pré. Aqui na Zona Oeste de São Paulo, na escola Antônio Bento. Que é uma escola municipal. O que aconteceu? Houve um trabalho infantil, de criancinhas mesmo, de jardim 1, jardim 2, e num desses trabalhos, depois da leitura de histórias, falando de orixás, falando da cultura africana, da cultura afro-brasileira, as crianças pintaram, né, alguns desenhos, e houve a pintura ali de um desenho de Ansan, que é um orixá relacionado às tempestades, aos raios. Essa criança, ao levar esse desenho para casa, ela apresentou para os pais. O pai, que é um policial militar, se revoltou contra o que ele dizia ser aula de religião africana. E ele acusou, né, usando esse termo que nem deveria se encaixar aqui, acusou que a escola estaria promovendo aula de religião africana, sendo que não era a religião dessa família, né? Por causa justamente desse desenho. O que esse policial fez? Ele foi até a escola onde eu estudei, pequenininha, rasgou desenhos de outras crianças. Não contente com isso, esse homem, que é evangélico e um policial militar, saiu e voltou com outros policiais que ameaçaram professores, ameaçaram a diretora dessa escola e provocaram ali um constrangimento gigantesco, para não dizer um crime, né? Porque a gente sabe que a educação da diversidade e essa educação antirracista, ela é obrigatória, ela faz parte obrigatoriamente do currículo da educação infantil. Diante disso que aconteceu nessa semana, também às vésperas, né, do Dia da Consciência Negra, a gente não pode deixar passar uma violência contra esses educadores e também contra a cultura, essa luta antirracista, que ela tem que ser reforçada todos os dias. Por que é que abordar algo da cultura brasileira, a gente não está falando nem necessariamente de fé, a gente está falando de cultura. Você apresentar essa cultura que foi trazida com as pessoas escravizadas para cá, é contar da nossa história para as crianças. E falar de uma forma até lúdica, porque quando você fala de orixás, são representações tão lúdicas que as crianças conseguem compreender. Você vai falar de uma entidade que está relacionada a raios, a tempestades, você vai falar de outra que está relacionada aos rios, você vai falar de uma que está relacionada ao ouro, ao minério, outra relacionada ao solo. Então, para que as crianças consigam entender mais sobre o mundo, compreender mais sobre a nossa história, a apresentação desses elementos ela é fundamental. E perceber que o Estado, porque foi uma violência institucionalizada contra essa escola, contra esses professores e contra algo que é obrigatório no currículo, sem contar a violência contra a luta antirracista. Então, acho que não dá para a gente deixar passar também nesse comecinho aqui de Dia da Consciência Negra, um dia tão importante para reflexão, o que aconteceu aqui no Caxingui, na Zona Oeste de São Paulo. A gente vai seguir falando sobre isso. Tem manifestações já previstas, dia 25 de novembro, tem manifestação em frente à escola, a essa escola municipal Antônio Bento. E agora seguir acompanhando para saber se vai haver algum tipo de investigação, se vai haver algum tipo de reprimenda à conduta desses policiais que claramente agiram contra o interesse público, que é o interesse da educação, que é o interesse de passar a cultura e reforçar, né, essa cultura, passar para frente essa cultura. A diretora dessa escola, inclusive, pediu afastamento, né? A diretora pediu afastamento por motivos psicológicos e realmente não deve ter sido fácil nem para ela, nem para as professoras que sofreram esse tipo de ameaça, mas só para registrar aqui esse pedido de afastamento também da diretora. E se vê que triste, né? Porque esse tipo de conduta desse homem perpetua o que a gente fala tanto e a gente combate aqui de intolerância religiosa e de agressão a pessoas que fazem escolhas por determinadas religiões. Quantas vezes aqui a gente já não falou de terreiros de Umbanda, por exemplo, sendo alvos de ataques, né? Vários episódios do tipo. Gente que vai em rede social, teve uma repórter da Globo, acho que no ano passado ou nesse,
que fez ali uma publicação enaltecendo a Umbanda, acabou sendo atacada nas redes sociais. Quem admite ser ou seguir preceitos ou faz qualquer citação enaltecendo a Umbanda sofre ataques. Então a gente está falando de mais um episódio de agressão a uma religião e de intolerância religiosa. Enquanto a Carla dividia aqui um pouco de como foi essa atividade de crianças, eu estava me lembrando, eu cresci numa escola católica, Notre Dame, em São Paulo. E essa escola tinha aula de religiões. E era tão bonito e tão bom, e foi tão importante ter crescido com professores que ensinaram sobre religiões, ter contato com várias delas, entender cada uma delas. Foi ali que eu tive contato pela primeira vez com o budismo, para entender, para estudar um pouco de história. E olha como é importante isso na nossa formação, quando a gente fala de uma sociedade tão diversa, tão plural, em que a gente prega tolerância religiosa, respeito a todas as religiões. Esse episódio é lamentável, fez muito bem a Carla em lembrar e associar também diretamente ao que a gente está falando, porque nesse caso a gente está falando de um dia importante, o Dia da Consciência Negra, e esses ataques sobre os quais a gente fala, eles também atingem a população negra, né? Então é importante fazer a relação, importante que a gente combata esse tipo de agressão, esse tipo de atitude que perpetua a intolerância religiosa no Brasil.